Olá, meu querido irmão e meu amigo, mais uma vez estamos juntos para trazer-lhes uma mensagem da palavra do Senhor. Eu tenho neste momento uma mensagem da parte do Senhor que eu tenho certeza que muito falará ao seu coração, pois esta mensagem tem falado muito ao meu coração e tenho certeza que contigo também não será diferente. Portanto, eu quero, neste momento, mais uma vez, estar orando, pedindo a Deus que abra as nossas mentes, a nossa capacidade de compreensão, para que possamos entender aquilo que Ele quer falar conosco através da Sua palavra neste momento. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, diante da Tua presença, na Tua dependência, Senhor, através da Tua palavra, queremos ouvirmos a Tua voz. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer através desta mensagem por meio da Tua palavra. Abençoa o meu irmão, abençoa o meu amigo que estão do outro lado, me acompanhando, ouvindo-me. Usa-me como instrumento do Senhor. Fala aos nossos corações. Que o Teu nome, mais uma vez, seja exaltado, seja glorificado. Que toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bens, querido, nós temos falado muito sobre Deus se revelando ao homem. E temos dito que quando Deus se revela ao homem, quando Deus se revela a alguém, sempre ele traz uma grande, profunda e transformadora mensagem. Na última mensagem, se o irmão e o amigo está lembrado, eu sei que está lembrado, nós falamos sobre Deus se revelando a Abrão no capítulo 12 de Gênesis. E naquela oportunidade, quando Deus se revela a Abrão, ele se revelou para dar uma ordem e fazer-lhe um convite. Por isso eu quero repetir mais uma vez a leitura do capítulo 12, o versículo 1 de Gênesis, quando Deus disse para Abrão: sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Repetindo a leitura do texto, ele disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Observa que Deus, quando fala conosco, ele é muito objetivo. Ele é muito claro. Assim como ele falou a Abrão, também ele fala conosco. Deus foi direto. Abrão devia sair primeiro da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai. E daí vem o convite: para a terra que eu te mostrarei. Ora, eu quero dizer ao amigo e ao irmão que aquilo que Deus falou a Abrão, ele também está falando a nós. Talvez você perguntaria, mas o que tem a ver isto com a minha vida? Tudo a ver, tudo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino. Portanto, eis aqui um grande ensino da palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Vamos fazer uma aplicação direta desse texto à nossa vida? Vamos lá então. Portanto, o convite de Deus já foi feito. Aliás, a ordem de Deus já foi dada a nós. Porque para Abrão foi dada uma ordem e feito um convite. Para nós também é a mesma coisa. Portanto, a ordem de Deus já foi dada a nós. Olha esse texto que eu quero ler para você em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer. Portanto,
É muito claro o que o escritor aos Hebreus diz aqui, Deus falando. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo logo depois disto o julgamento, o juízo. Portanto, fica muito claro que Deus já ordenou que saíssemos. No capítulo 14 de Jó, no versículo 1, Deus disse: o homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Ele nasce como a flor e murcha, e não permanece. Todos nós somos assim. Nascemos como criança. É simbolizado aí pela flor. Mas a velhice vem, a idade vem, os dias passam e nós voamos. Não permanecemos. No versículo 5 disse Jó: visto que os seus dias estão determinados, com Deus estão o número dos seus meses, dali não passa, porque Deus lhe pôs um limite. Portanto, Deus está, em outras palavras, dizendo: sai da sua casa, sai da sua parentela, sai do meio dos seus. O que Deus está dizendo é que um dia estamos sentenciados a morrermos. Mas o que é realmente a vida do ser humano nesse mundo? O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 14, ele responde. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele diz: o que é a vossa vida? Ora, é um vapor que aparece por um instante e logo desaparece. Ele está dizendo que estamos aqui vivendo esse período decorrido entre o nascimento e a morte. Mas é óbvio lembrarmos que o ser humano é o único ser que vive para sempre. Ele nasce, ele vive, ele separa do corpo, ele separa da casa do seu pai, da sua parentela, dos seus parentes, ele separa de todos e de tudo, mas ele permanece para sempre, porque ele é espírito. Lembra de Gênesis capítulo 2, versículo 7? Deus formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida e fez o homem alma que vive. Portanto, o homem não deixará de existir nunca mais. Mas a ordem de Deus é para deixarmos esse corpo, para deixarmos a nossa casa, para deixarmos a casa dos nossos pais, deixarmos os nossos parentes. Vamos deixar um dia. Ninguém sabe quando, nem como, mas um dia deixaremos tudo, deixaremos todos, porque a ordem já foi dada. Mas o que é morte? A palavra morte significa simplesmente separação. O nosso corpo estará separado do espírito um dia. O corpo voltará para a terra como era e o espírito voltará para Deus com que o deu. Mais interessante que, olhando a Bíblia Sagrada, há apenas duas maneiras de se deixar a terra, deixar até a casa onde moramos, deixar os parentes e deixar a casa de nossos pais. Só há duas maneiras para isto acontecer. Olha, para Abraão, fisicamente, ele saiu, como o Senhor mandou, da casa do pai, da sua parentela e da sua terra. Para nós, é dada a ordem, e repito, apenas duas maneiras de se deixar este mundo, de se deixar essa casa física, o nosso corpo, deixar a casa onde moramos, os nossos parentes, os nossos amigos, vizinhos e conhecidos. A primeira é pela morte física. Esta separação do corpo físico e do espírito que Deus colocou aqui dentro. A segunda maneira de se deixar esta casa é pela ressurreição ou a transformação do corpo físico. Isso se trata escatologicamente da volta de Jesus ao mundo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 17 a 18, o apóstolo Paulo vai nos dizer que pela ressurreição nós seremos transformados, e essa é a maneira de dizer que nós deixaremos esta casa, deixaremos este mundo, deixaremos os parentes e amigos, para então estarmos com o Senhor.
De qualquer maneira, nós passaremos por esses dois momentos, a separação do corpo e também por ocasião da morte, ou a separação do corpo por ocasião da transformação desse corpo para estar com o Senhor, como disse Paulo aos Filipenses no capítulo 3, que esperamos Cristo voltar a este mundo, que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao corpo de Cristo em glória. Você está preparado para este momento? Bens, vem agora o convite de Deus. Ele disse, para a terra que eu te mostrarei. Observa que quando Deus pede para sairmos, ele também diz que sairemos para uma terra onde ele vai nos mostrar. Querido, tudo aquilo que é desconhecido nos causa pavor, nos causa medo. Depois dessa vida, nós iremos para uma terra desconhecida. Portanto, isso causa um certo pavor, isso causa um certo medo, porque o futuro, normalmente, ele é incerto. Uma vez o homem pecando, separando-se de Deus, ele agora foi dado uma ordem de separação pela morte e ir para o submundo, onde tudo é desconhecido. Por isso a morte causa muito medo, muito terror. Porém, quem está falando é Deus. Ele disse, uma terra que eu te mostrarei. Então, significa que depois dessa partida, Deus vai estar na condução, Deus vai estar na direção, Deus vai estar nos dirigindo para mostrar a terra. Por exemplo, nós precisamos compreendermos que só existem depois dessa vida, depois que deixarmos esse corpo, depois que deixarmos a casa do pai e da mãe, a nossa própria casa, os nossos parentes, os nossos amigos, deixarmos esse mundo por ocasião da morte, só existem depois desse momento duas eternidades. Indiscutivelmente duas eternidades. Não existe 3, não existe 4, 5, 6, não existe outras eternidades além das duas eternidades, e ambas são eternas. Céu e inferno. Eu sei que você sabe disso, mas eu estou só repetindo para refrescar a sua mente. Sei que você é uma pessoa inteligente e você sabe muito bem disso. Portanto, as duas eternidades, elas são eternas. Na eternidade, viveremos para sempre. Agora, vamos vermos para o salvo o que é a eternidade futura. Segundo a palavra do Senhor, é sair da casa onde moramos e irmos para a casa do Pai. Irmos para a casa que Deus preparou para nós na pessoa do Senhor Jesus. No capítulo 14 de João, versos 1 a 3, diz Jesus, não tenham medo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, e quando eu preparar os lugares, voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Portanto, é muito seguro para o salvo essa partida, essa saída. Por isso Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e eu te mostrarei a terra para onde você está indo. Então, é apenas uma viagem para o salvo, saindo desse mundo. Se trata de uma viagem, de uma partida para estar na casa do Pai. João do Apocalipse, no capítulo 1, capítulo 21, melhor dizendo, ele disse, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia, adereçada como uma noiva, ataviada e preparada como uma noiva para o seu marido. No capítulo ainda 21, verso 4, ele diz, e ali Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, nem morte, porque as primeiras coisas já passaram. No capítulo 2, a partir do verso 1, João falando desta terra que está preparada para o salvo, depois da partida, ele disse, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e do outro lado, do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês,
e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ele diz no verso 13, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para sempre com o Senhor. Este é o lugar para onde irão os salvos depois de deixar este mundo, deixar esse corpo. Chegando no capítulo 1 de Filipenses, Paulo vai escrever para nós dizendo, olha, no verso 21 ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Porque no verso 23 ele vai dizer, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com o Senhor, o que é realmente muito melhor. O que está dizendo o apóstolo Paulo é que a partida deste mundo é apenas uma viagem até chegar à casa do Senhor. E no capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Colossenses, versículo 17, ele diz, nos consolando, assim estaremos para sempre com o Senhor. Para onde você partirá? Assim que daqui partir, ou partires. Quando você sair desse corpo, quando você tiver que deixar a casa do Pai, por uma ordem de Deus que já foi dada, e um dia isso vai acontecer, sem dúvida alguma, essa é a maior certeza que temos. A maior de todas as certezas que temos é a nossa partida, é a nossa saída deste mundo, a nossa saída desse corpo. Querido, para onde vai a sua alma? Para onde vai você mesmo espiritualmente falando, quando daqui partires? Para o céu ou para o inferno? É óbvio, mais uma vez, repetirmos e reafirmarmos que depois da morte só há duas eternidades. Céu para os salvos, inferno para os perdidos. Perdidos são aqueles que rejeitaram a Jesus, que não o receberam como Senhor e Salvador, que não obedeceram através da palavra ou durante o tempo da palavra pregada, que é o tempo da graça. Céu são para pecadores, porém pecadores salvos, que obedeceram, que reconheceram, que voltaram para Jesus, fizeram com ele uma aliança e agora são filhos de Deus, filhos por adoção. Creia, portanto, querido, agora. Por isto, a frase vem, sai da tua casa, da tua parentela, para a casa que eu te mostrarei. Deus está te esperando. Abre o teu coração, deixa Jesus entrar, deixa ele te fazer filho de Deus por adoção. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Minha oração é que o seu coração, que Jesus possa entrar, você e sua família, seja salvo para sempre. E o dia que daqui partires, parta daqui para a eternidade com Deus, onde nos encontraremos e viveremos para sempre com Ele. Os lugares já estão preparados. Ele agora aguarda simplesmente a sua decisão, a sua opção de recebê-lo como Senhor e Salvador. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde.